voltando agora no nosso terceiro bloco, vamos começar a trabalhar o regime de bens. Os regimes de bens, que lembrando, são aplicáveis tanto às relações resultantes do casamento, quanto às relações resultantes da união estável. Portanto, agora, quando começarmos a falar sobre os principais elementos envolvendo o regime patrimonial do casamento ou da união estável, saibam que sempre que eu falar casamento, eu também estou me referindo à união estável. Fazemos essa combinação prévia e assim evita que eu fique retomando esse detalhe a cada momento com vocês. Não fica tão maçante a explicação, tá? Então, sempre que eu falar em casamento, entendam que a mesma regra se aplica também à união estável. Quando houver alguma dissidência jurisprudencial, eu aviso a vocês. Pois bem, no ordenamento jurídico brasileiro, nós estabelecemos que o regime de bens, via de regra, é livre. Então, ao contrário do que comumente se entende no regime de bens, ou seja, de que as pessoas precisam aderir a um regime pré-moldado na norma, um regime já desenhado com seus limites e efeitos pré-determinados na norma, nós podemos, antes disso, criar um regime de bens próprio. Ou seja, a regra no ordenamento jurídico brasileiro não é a de escolha de um regime de bens pré-determinado na norma, comunhão parcial, comunhão universal, separação convencional ou ainda participação final nos aquestos. Não. A regra, ela está contida no caput do 1639. É a da liberdade. Então, podem os nubentes, antes de celebrado o casamento, criar, inventar, dispor sobre regras patrimoniais específicas para a sua relação. E esse é o melhor regime de bens. Porque se nós pararmos para pensar na individualidade de cada relação e da sua composição patrimonial, sem dúvida alguma que um regime específico vai atender muito mais às expectativas daquele casal do que um regime pré-determinado em hora. Mas aqueles casais que entendem que não há nenhuma complexidade na sua relação patrimonial e que aqueles regimes previstos na norma atendem suficientemente às suas expectativas, bom, aí basta a esses casais que optem por um dos regimes de bens previstos no Código Civil. Nós vamos conversar sobre esses regimes, é claro, e as principais regras que regem essas relações patrimoniais, mas antes disso, nós vamos falar sobre esse regime livre. O artigo 1639 do Código Civil diz que é lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver. Então, olhem o seguinte exemplo. Chega um futuro casal, um casal de namorados ou um casal de conviventes, imaginem um casal que já vive em união estável, sem nenhum tipo de formalização, união estável clássica, aquela meramente fática. Diz, olha, nós vamos casar e nós queremos que no nosso casamento algumas disposições patrimoniais sejam mais especificadas. Por quê? Bom, porque nós temos algumas particularidades no nosso relacionamento. Então, imaginei um casal de namorados que já vem há determinado tempo se organizando para casar e comprando os itens que vão mobiliar a casa, por exemplo. Então, um deles já tem o apartamento, mas eles somam esforços para reformar esse apartamento e eles começam a adquirir os bens que vão guarnecer aquela residência, inclusive os móveis planejados. Mas a preocupação daquele que não é titular, daquele que não é proprietário do bem é: e se o nosso relacionamento terminar? Como fica o investimento que eu fiz nesse imóvel
porque nós não vivemos ainda em união estável e nem somos casados. Portanto, se eu não vivo em união estável e se eu não sou casada, não há nenhum regime de bens atuando naquele casamento. E aí, nesse caso, eles vão precisar de uma proteção especial, porque se aquele relacionamento se rompe, por exemplo, no primeiro ano, no primeiro mês de casamento ou de união estável, como é que eu faço a partilha dos bens? Porque o regime de bens, ele tem eficácia a partir do primeiro dia do relacionamento, de casamento ou união estável. Todo o período anterior, ele não tem regime de bens regendo a relação. Então, no máximo, o que eu vou conseguir, se eu não sou a proprietária daquele imóvel, é me indenizar daquilo que eu tenho provas que fui eu que adquiri, porque não há regime de bens. Entendem? O que se aconselharia a esse casal, então? Que façam um pacto antenupcial ou um contrato de união estável, a depender do regime que eles vão estabelecer a partir dali, do tipo de relação que eles vão estabelecer, onde eles vão discriminar quais bens, ainda que anteriores ao casamento, são de ambos e quais bens são particulares. E o artigo 1639 permite justamente isso. Ou seja, permite que no casamento vigore o regime de bens X, por exemplo, podemos estabelecer que os bens adquiridos onerosamente na constância da união sejam comuns, mas que os bens anteriores ao casamento, e aí discriminar quais bens, são tidos como comuns para efeitos de partilha, já que houve colaboração mútua para aquisição. E aí eu estou desenhando um regime de bens específico para aquele casal, conforme prevê o artigo 1639 do Código Civil. Porque se eu estabelecer o regime da comunhão parcial, eu não estou atendendo aos interesses de ambos. Se eu estabelecer o regime da comunhão universal, também não, porque aquele apartamento que efetivamente é de apenas um deles passa a pertencer a ambos. Se eu estabelecer o regime da separação convencional, eu também não atendo aos interesses, porque eles efetivamente colaboraram um com o outro para a aquisição de determinados bens antes do casamento. E aí, se eu digo que é da separação convencional, eu vou ter que provar o que pertence a quem para conseguir fazer efetivamente uma indenização. O da participação final nos aquestos, mais complexo ainda, porque eu vou ter que fazer um balanço patrimonial e eu divido o lucro obtido. Então, o mais indicado nesses casos em que o casal apresenta especificidades na aquisição patrimonial é desenhar um regime de bens próprio. Esse regime de bens, para que tenha validade, precisa ser feito por pacto antenupcial. Aliás, todo e qualquer regime de bens que não seja o da comunhão parcial, que é o nosso regime geral, deve ser feito por meio de pacto antenupcial. O que é o pacto antenupcial? É um ato jurídico em que os nubentes vão até o tabelionato e, por meio de escritura pública, escolhem um regime de bens que não é o da comunhão parcial. Então, por meio do pacto, eles podem criar um regime de bens próprio, nos termos do 1639, ou eles podem escolher o regime da comunhão universal, da separação convencional ou da participação final nos aquestos. Esse pacto antenupcial, ele é válido se feito por escritura pública. E ele somente adquire eficácia a partir do casamento. Então, enquanto eu não casar, esse regime de bens não tem eficácia.
um exemplo prático. Esse mesmo casal que procura, questionando sobre o melhor regime de bens aplicável à relação deles, no meio da pandemia, diz: olha, nós somos namorados, nós temos casamento marcado para daqui a 60 dias e queremos fazer o nosso pacto antenupcial porque precisamos nos habilitar para conseguir, então, a habilitação para o casamento. E já na habilitação precisamos indicar o regime de bens, porque é lá na habilitação que eu indico qual regime de bens foi adotado. E se não for o da comunhão parcial, eu preciso indicar aonde está o meu pacto antenupcial, né, e fornecer esse pacto para o registro civil. E esse casal, então, preocupado, diz isso: bom, precisamos, então, fazer o nosso pacto antenupcial. Fazem o pacto antenupcial e entra a pandemia. Vamos voltar lá, regredir lá para 2020. Com o início da pandemia, eles resolvem adiar o casamento, mas o pacto já foi feito por escritura pública. E aí a pandemia se estende muito mais do que eles esperam e eles decidem, então, constituir uma união estável. Porque o apartamento já está pronto, está decorado, está mobiliado, eles já estão pagando o condomínio. E aí, para somar esforços e diminuir custos, eles resolvem já coabitar e dar início ao seu relacionamento e passam a viver em união estável. Mas esse casal não faz uma escritura pública de união estável. Esse casal passa simplesmente a viver faticamente em união estável. Qual é o regime de bens que está produzindo eficácia nesse momento? O da comunhão parcial. Porque em que pese exista o pacto antenupcial, e em que pese ele seja válido porque foi feito por instrumento público, esse pacto ainda não tem eficácia porque não lhe seguiu o casamento. Então, enquanto eles ficarem vivendo em união estável, o regime vigorando será o da comunhão parcial. No momento em que eles casarem, dali a 1 ano, 2 anos, que seja, aí sim aquele pacto antigo vai produzir eficácia. Esse pacto não tem prazo de validade. Isso é importante vocês saibam. Eu posso ter feito ele há 3 anos atrás. Se eu casar depois de 3 anos, ele ainda vai ter validade. O que ele não tem ainda é eficácia. Então, cuidado, porque se eu me arrependi de ter celebrado aquele pacto, eu preciso cancelar o pacto ou fazer um novo pacto em substituição. Aí sim, casei. O pacto no momento do casamento passa a produzir eficácia. Carol, e se eu quiser garantir o mesmo regime do meu pacto antenupcial também na união estável? Aí eu vou precisar fazer uma escritura pública de união estável. E na escritura pública de união estável, eu vou precisar escolher um regime de bens idêntico ao do pacto antenupcial. E aí eu vou descrever naquela escritura pública o meu regime de bens com as preferências que ali devam constar, tá? Importante ainda sobre o pacto antenupcial. Se eu escolher o regime da participação final nos aquestos, e a gente vai falar desse regime daqui a pouquinho, eu posso, no próprio pacto, convencionar a livre administração dos bens imóveis, porque dos móveis eu já tenho. Então, a livre administração dos bens imóveis, desde que eles sejam particulares, tá? E para que ele, o meu pacto antenupcial, produza eficácia contra terceiros, eu preciso levá-lo a registro, no registro de imóveis da comarca daquele casal, tá? Pois bem, escolhi um regime de bens que pode ter sido feito por meio de pacto antenupcial ou com um X na hora da habilitação do casamento, mas o fato é que eu escolhi um regime de bens e no decorrer do meu casamento eu chego à conclusão que aquele regime
não se adequa à realidade do casal. Eu já me deparei com algumas situações em que, com o passar do tempo, o casal acabou tomando algumas decisões patrimoniais divergentes e acabou entendendo que aquele regime que havia sido anteriormente escolhido não podia continuar, porque isso gerava mais conflito do que solução. No Código Civil de 2002, surgiu a possibilidade de alteração do regime de bens, o que foi uma novidade. Por quê? Porque até 2002, depois que eu escolhi um regime de bens, eu não podia mais alterar aquele regime. Alguns casais, inclusive, se divorciavam para poder casar outra vez, escolhendo um outro regime de bens. Mas como é que funciona a alteração do regime de bens durante o casamento? Bom, eu preciso, em primeiro lugar, mover uma ação, que é uma ação consensual, é uma ação que precisa ser, portanto, movida em consenso pelos cônjuges, judicialmente. Ela deve conter um pedido motivado para alteração do regime de bens e o juiz, após apurar a procedência das razões invocadas, ou seja, após apurar que de fato aquele casal tem um motivo justo para a alteração do regime de bens e garantida a ressalva de direitos de terceiros, autoriza a alteração. Inclusive, no Código de Processo Civil de 2015, lá no artigo 734, houve a regulamentação dessa ação. Essa ação que está prevista lá na seção 4 do CPC, que trata também do divórcio e separação consensuais, da dissolução consensual da união estável e da alteração do regime de bens. Então, diz lá o 734 que a alteração do regime de bens do casamento, observados os requisitos legais lá do Código Civil, pode ser requerida motivadamente em petição assinada por ambos os cônjuges, na qual serão expostas as razões que justificam a alteração, ressalvados os direitos de terceiros. Haverá, após receber a petição inicial, haverá a intimação do Ministério Público e a publicação de um edital para que terceiros interessados, como, por exemplo, credores, se manifestem, possam se manifestar, né? Isso tudo para evitar que essa alteração de regime de bens ela ofenda direitos de terceiros, como, por exemplo, que ela sirva como mecanismo de fraude contra credores. Não havendo nenhuma manifestação, nem nenhuma oposição que seja, de fato, impeditiva da alteração do regime de bens, o juiz vai proferir uma sentença que, após o trânsito julgado, deverá ser averbada tanto no cartório de registro civil, onde o casamento está registrado, quanto no registro de imóveis da circunscrição de onde vivem os nubentes, tá? E caso um dos cônjuges seja empresário, deve também ser levado a registro na junta comercial. Então, é um procedimento bastante simples do ponto de vista normativo, mas que na prática gerou muita dúvida nos tribunais, a ponto de que o STJ recentemente fixou entendimento sobre o que seria o justo motivo e o que configuraria ressalva de direitos a terceiros, porque alguns juízes vinham exigindo uma prova muito robusta da ausência de prejuízo a terceiros. E o STJ entendeu que, por exemplo, a juntada de certidões negativas fiscais e negativas judiciais, ou seja, a ausência de dívidas protestadas e a ausência de protesto também, servia já como prova de ausência de prejuízo a terceiros.
que nenhuma outra prova mais elaborada podia ser exigida dos nubentes, porque se goza de presunção de boa-fé na alteração do regime de bens. Só para vocês visualizarem essa questão um pouco mais próxima, também é possível, né, se alegar como justo motivo para alteração de regime de bens, casamentos realizados no estrangeiro, né, que sejam realizados no estrangeiro sob a vigência de lei estrangeira. E aí, esse casal pode chegar no Brasil, querer registrar o seu casamento no Brasil, validar o casamento no Brasil, e não haver correspondência no regime de bens. E esse casal, por exemplo, pretende se estabelecer no Brasil. E aí, para que haja uma exata correspondência de regime de bens, eles acabam alterando o regime de bens. Então, essa é uma possibilidade, por exemplo, que acontece muito nas fronteiras do Brasil, tá? E que os juízes de lá já estão acostumados a visualizar. Certo, gente? Bom, antes de nós passarmos no segundo bloco, que é o nosso quarto bloco, na verdade, de aula, mas antes de passarmos ao segundo bloco, quero aqui falar com vocês sobre o regime da separação obrigatória de bens, também conhecido como regime da separação legal. Eu já havia antecipado esse assunto quando falamos das causas suspensivas do casamento, tendo em vista que o casamento ou a união estável constituída sob infringência de uma causa suspensiva tem uma limitação na disposição patrimonial. Então, essa liberdade que eu mencionei do artigo 1639, que os cônjuges dispõem ou que os companheiros dispõem de convencionar o que lhes aprouver sobre o seu regime patrimonial, essa liberdade ela não existe, ela não é reconhecida nos matrimônios e nas uniões estáveis em que haja uma causa suspensiva, porque nesses casos haverá obrigatoriamente a incidência do regime da separação obrigatória ou separação legal de bens. Mas além dos casamentos ou união estável em que haja uma causa suspensiva, o regime da separação obrigatória, o regime da separação legal de bens, também é obrigatório, também é imposto nos matrimônios de pessoas que o contraírem com autorização judicial, então, pessoas que aparentemente não podiam casar e que obtiveram autorização judicial para tanto. Por exemplo, os menores de 18 anos, né, e maiores de 16, que devem casar com a autorização dos pais, mas por algum motivo não conseguem a autorização necessária e recorrem ao Poder Judiciário para o suprimento da autorização, ou ainda casamentos de pessoas maiores de 70 anos, que também, quando ocorrerem, se submetem ao regime da separação legal de bens no casamento. Isso está previsto no artigo 1641 do Código Civil. Só que o STF editou a súmula 377, em que ele mitigou os efeitos da separação obrigatória e estabeleceu que, em que pese a intenção do legislador fosse isolar os patrimônios desses nubentes ou companheiros durante o casamento, de modo que não houvesse comunicação patrimonial, ele é um regime cuja obrigatoriedade infringe regra constitucional. Portanto, o STF entendeu que haveria certa inconstitucionalidade. E essa súmula, então, orienta que, quando o matrimônio ocorrer sob o regime da separação obrigatória de bens, seja casamentos celebrados sob infringência de causa suspensiva, ou casamentos celebrados entre maiores de 70 anos, ou que um dos cônjuges tem 70 anos ou mais, ou casamento celebrado entre pessoas que obtiveram autorização judicial para tanto, haverá, sim, o direito de partilhar
os bens adquiridos onerosamente na constância da união. Portanto, na prática, é como se eu estivesse casando sob o regime da comunhão parcial de bens. Qual é a diferença e o prejuízo que esse regime de bens me impõe, então? É que se o meu cônjuge ou meu companheiro falecerem e eu estiver concorrendo na sucessão com a descendência, filhos, netos, bisnetos e assim por diante, eu não vou herdar. Simplesmente eu estou fora da concorrência sucessória. E isso está previsto no inciso 1 do artigo 1829, e quando entrarmos na questão sucessória, nós vamos resgatar esse ponto da matéria, tá? Mas então já antecipo a vocês qual é o lado negativo desse regime. Se eu me divorcio ou se eu dissolvo a união estável, eu não terei prejuízos, patrimonialmente falando. Mas, se a minha situação for pós-mortem, ou seja, for a concorrência sucessória com a descendência, eu sou excluída da concorrência sucessória, tá? Pois bem, qualquer que seja o regime de bens, e aí eu estou falando do regime da separação legal, da convencional, da participação final nos aquestos, da comunhão universal, ou ainda da comunhão, nem sei mais, já me perdi, gente. Vamos lá, comunhão parcial, comunhão universal, separação convencional, separação obrigatória ou participação final nos aquestos. Seja qual for o regime, ou ainda o regime próprio de bens, aquele que eu desenho para aquele casamento, para aquela união estável, qualquer um desses regimes de bens me permite praticar livremente todos os atos de disposição e de administração que sejam necessários para o desempenho da minha profissão. E aí, cuidado da alienação ou de gravar de ônus real os bens imóveis. Então, com exceção da alienação e com exceção de gravar os bens imóveis com direitos reais, eu posso fazer o que eu quiser, quando for necessário para o desempenho da minha profissão. Eu ainda posso administrar livremente os meus bens, ou seja, os bens particulares. Eu posso desobrigar ou reivindicar imóveis que tenham sido gravados ou alienados sem o meu consentimento ou sem suprimento judicial, movendo as ações necessárias para tanto, como ações anulatórias, por exemplo, uma anulatória de fiança que tenha sido prestada sem a minha autorização pelo meu cônjuge ou pelo meu companheiro. Eu posso demandar a rescisão de contratos de fiança e de doação, além de anulação, ou invalidação do aval, que tenham sido realizados pelo meu cônjuge com infração da autorização conjugal. Posso reivindicar bens comuns. E aí podem ser os móveis ou os imóveis que tenham sido doados ou transferidos pelo meu cônjuge, a não ser que eu seja separada de fato, tá? E essas doações tenham ocorrido para o concubino, né? Ou seja, para o novo companheiro ou companheira do meu respectivo ex. E também posso praticar outros atos que não sejam vedados expressamente. Eu posso ainda, independentemente da autorização do meu cônjuge, comprar, mesmo que a crédito, coisas necessárias à economia doméstica. Eu posso obter por empréstimo quantias que a aquisição dessas coisas possam exigir. E ainda que o regime de bens aqui seja o da separação de bens, estas dívidas obrigam a ambos solidariamente, porque o proveito ele resulta a ambos, tá? Agora, o que eu não posso fazer sem autorização do meu cônjuge, a não ser no regime da separação absoluta de... Eu não posso alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis.
eu não posso pleitear como autor ou como réu sobre esses bens ou direitos, eu não posso prestar fiança ou aval, e eu não posso fazer doação. A não ser que essa doação seja remuneratória ou que essa doação seja destinada aos meus filhos que estão casando ou que estão estabelecendo economia própria, economia separada, saindo de casa, literalmente saindo de casa. Nesses casos, eu não posso, claro, não posso doar os bens comuns, mas nesses casos, então, se a doação for remuneratória, ou se a doação foi feita para um filho que casou ou estabeleceu economia própria, aí não haverá como anular, tá? E quando é que o juiz vai autorizar, em nome do outro, a praticar algum destes atos se houver negativa do meu cônjuge? Somente quando a negativa for injusta. Então, o juiz só vai suprir a autorização do outro cônjuge quando não houver justo motivo. Ocorrendo esses atos e não havendo autorização judicial, o ato é anulável. Portanto, eu tenho prazo para mover a ação. E aí, vejam só, esse prazo, que é prescricional, é de até 2 anos, e ele começa a contar do fim da sociedade conjugal. Porque lembrando que, durante a sociedade conjugal, existe a causa suspensiva da contagem do prazo prescricional, tá? Então, o prazo prescricional não conta durante a sociedade conjugal, certo? Assim finalizamos este bloco e já voltamos para explorar um pouquinho os regimes da comunhão parcial, da comunhão universal, separação convencional e participação final nos aquestos.